seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, nosso estudo de número 6, nós vamos estudar a respeito da fé, do perdão, da confissão e arrependimento. Se você ainda não fez os estudos anteriores conosco, eu peço a você que vá até a nossa playlist de estudos bíblicos. Ali você encontrará todos os assuntos pertinentes que o ajudarão a compreender o assunto de hoje, a respeito das Escrituras Sagradas, de Deus, a criação, a origem do mal e também a salvação. É muito importante que você assista esses vídeos antes de estudar o assunto de hoje. Hoje vamos estudar a respeito da fé, do perdão, da confissão e arrependimento. Como nós podemos fazer isso? Eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos. Nós vamos pedir a orientação de Deus. Nosso grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela misericórdia, agradecemos pelo amor, pela oportunidade que nos dá de estudar a Tua Palavra, que nos revela verdades preciosas. Nesse momento, nós te pedimos, ser presente conosco neste estudo. Nós te rogamos por amor a Jesus. Amém. Hoje nós vamos usar muito mesmo a Bíblia. Nos estudos anteriores eu sempre falo que a gente vai usar bastante a Bíblia. E sim, mais uma vez nós vamos estudar bastante, vamos abrir muitos textos e eu preciso que você esteja com sua Bíblia em mãos para que juntos nós possamos ler aqui os textos que são imprescindíveis para a nossa compreensão. Vamos agora abrir a nossa Bíblia num pequeno livro, o livro de 1 João, lá perto de Apocalipse, 1 João capítulo 3, nós vamos ler o verso 4, que fala o que é pecado. O que a Bíblia nos fala a respeito de pecado? O que significa pecado? Olha só o que diz o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nos estudos anteriores a respeito da criação, a respeito da origem do mal, nós vimos que o mal, ele iniciou lá num lugar perfeito, que tinha harmonia. Deus tinha colocado a lei para ter harmonia, para que não houvesse ali desrespeito, para que ninguém ferisse os direitos do outro, como acontece também hoje no mundo. Nós temos lei para serem seguidas, para que não fira o direito do próximo. E para que haja uma harmonia, para que haja uma ordem. A mesma coisa com Deus. Mas nós vimos que um ser, começou o pecado com um ser lá no céu, num lugar tão perfeito e com um ser perfeito. Nós também estudamos a respeito disso, por isso que é importante que você assista aos vídeos anteriores, para que haja uma melhor compreensão do nosso assunto de hoje. E nós vimos também que Deus criou Adão e Eva e eles também acabaram desobedecendo. E vamos aqui relembrar um relato. Veja aqui mesmo em 1 João, mas agora nós vamos no verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós vimos no nosso estudo também anterior a respeito da salvação, que Deus, ele mandou o seu Filho, enviou o seu Filho para que houvesse a destruição das obras do mal. Ou seja, desse anjo que era um portador de luz se transformou em um anjo mau. E começou aqui então a praticar várias obras malignas. Então, o Filho de Deus veio morrer para destruir as obras do maligno, do pecado. E nós vemos que quando nós transgredimos, nós desobedecemos a lei de Deus, nós estamos o quê? Ferindo a Deus, nós estamos desobedecendo a Ele, nós estamos deixando triste. E também vimos no nosso estudo anterior que o pecado faz separação entre Deus e nós. Olha só que interessante agora, eu quero verificar com você um assunto que nós já até abordamos nos nossos estudos anteriores, mas vamos relembrar. Desde quando existe a lei de Deus? Nós vimos no nosso estudo anterior que lá no céu já existia uma lei, existia harmonia, existia ordem, existia preceitos de Deus, ou seja, já existia uma lei. Mas vamos verificar novamente, eu quero convidar você a abrir lá em Salmos, os Salmos do capítulo 119. Eu quero que você leia juntamente comigo, Salmos, vamos ler juntos, Salmos 119, os versículos 151, 152, olha só o que diz, vamos ler. Tu estás perto, Senhor, e os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre, ou seja, desde sempre, e ela também serve para sempre.
Olha só o que diz agora o verso 160. Vamos ler. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A lei de Deus é eterna, é imutável, ela não muda. Vamos ver agora o verso 142. Olha só o que diz. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Algo que é eterno é algo que sempre existiu e sempre existirá. A palavra de Deus sempre existiu. Agora vamos lá em Gênesis, o capítulo 6. Vamos confirmar mais uma vez. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 5. Olha só o que diz. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só. O mal se multiplicou na terra depois da desobediência de Adão e Eva. E o que aconteceu aqui, nós vimos que continuamente isso foi se intensificando no coração do ser humano. Mas vamos agora voltar lá em Salmos. Agora eu convido você a abrir em Salmos o capítulo 81. Vamos ver um outro verso interessante. 81, nós vamos ler o verso 5, que diz: Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Aqui está falando que a lei de Deus já existia, porque até a José foi falada a lei, ou seja, foi repetida aquilo que Deus já tinha mandado como uma ordem, como um sinal de progresso, de harmonia. A condição do homem depois de pecar. Qual que é a condição do homem? Nós já vimos aqui em Gênesis 6, o verso 5. Mas vamos ver mais um relato em Gênesis 26, o verso 5, a respeito da lei de Deus, ou seja, que depois de pecar, aconteceu justamente isso que nós já tínhamos lido. O coração do homem se tornou o que? Corruptível. Olha só o que diz aqui, Gênesis 26, o verso 5, que vai confirmar o que nós lemos agora em Salmos 81, verso 5, que a lei tinha sido dada a José, ou seja, ele já sabia que Deus tinha uma lei. Olha só, 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A lei de Deus, então, mais uma vez sendo confirmada que ela já existia. E nós já lemos Gênesis 6, o verso 5, que fala que o desígnio do coração humano era o quê? Era mal. E eles estavam o quê? Por que era mal? Porque estava desobedecendo a lei de Deus. Agora vamos ver aqui Salmo 51. Salmos, vamos voltar para Salmos. Salmo 51. Olha só o que diz Salmo 51. Nós vamos ler aqui o verso 5. Olha só o que diz. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que esse verso quer dizer? Nós já nascemos inclinados a pecar? É isso que quer dizer? Quando fala que a mãe já concebeu em pecado, quer dizer que ela já sentiu ali o quê? A dor. Porque depois que veio o pecado, o ser humano antes de pecar não conhecia, né? Adão e Eva não conhecia a dor, o sofrimento, a tristeza. E aqui fala que a mãe já concebeu o quê? Em pecado, em dor, em sofrimento. É isso que está querendo dizer esse verso. Ou seja, nós estamos inclinados, depois do pecado, nós estamos inclinados a sentir a dor, o sofrimento, as consequências do pecado. É isso que está querendo dizer aqui. Agora eu convido você a abrir em Jeremias. Vamos lá no livro de Jeremias, do capítulo 13. Olha só o que diz o verso 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Ou seja, nós mesmos, depois dessa questão de ter entrado pecado, a desobediência, nós por nós mesmos não conseguimos desfazer desse mal, do que nós estamos acostumados a fazer. Mas nós vamos ver aqui mais adiante que com o poder de Deus nós podemos vencer o mal. Vamos continuar vendo. Agora Jeremias 17, o verso 9. O enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Ou seja, nós não podemos confiar em nós mesmos, por isso que o nosso coração é corruptível, por isso que nós vivemos em desígnios maus, porque nós não podemos confiar nem em nós mesmos, porque enganoso é o nosso coração. Uma hora nós pensamos uma coisa, outra hora nós pensamos em outra. Olha só o que diz também Mateus, vamos lá em Mateus, o capítulo 15, verso 19. Mateus 15, o verso 19 diz o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nós não estamos vendo isso hoje no nosso mundo? Quantas coisas terríveis que o ser humano vem fazendo contra o próximo, contra ele mesmo. Por isso que enganoso é o coração, por isso que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos aprender a confiar em alguém. E é aí que entra uma coisa muito importante, que é a fé. Mas antes de nós verificarmos a fé, de falarmos dessa coisa tão importante, desse atributo tão importante, eu quero que você veja uma coisa. Quando fazemos a vontade da carne, de quem nós estamos sendo? Lembra que no nosso estudo anterior nós também falamos a respeito disso? Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós fazemos coisas ruins, quem nós estamos nos pronunciando? Do lado de quem? Vamos aqui em Efésios, eu quero convidar você a ler juntamente comigo, Efésios, o capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler aqui o verso 3, que diz o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações. Lembra que Salmo 51, verso 5, fala ali que em pecado concebeu a nossa mãe? Então aqui, segundo as nossas inclinações. E lembra que nosso estudo passado falou que a tentação não é pecado, ser tentado não é pecado, até Jesus foi tentado, mas não pecou. Aqui nós estamos falando em inclinação, ou seja, a nossa carne nos inclina a fazer as coisas, nos inclina. Inclinado não é algo que está caído, inclinado é algo que está pendendo, está quase caindo, mas não caiu. Então, nossa inclinação, a inclinação da nossa carne é de fazer o quê? A vontade da carne. Olha só o que fala aqui, ó. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Quando nós desobedecemos, quando nós não conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, quando não fazemos a vontade de Deus, nós somos filhos de quem? Filhos da ira. Agora, quando a gente aceita a Jesus, quando nós aceitamos Jesus em nossa vida, quando morre o nosso eu, nós enterramos o nosso eu e passa a viver Jesus em nós, nós somos novas criaturas. Então, quando nós deixamos o eu morrer, essa carne, esse coração que é enganoso, e passamos a desenvolver em nós a vontade de Cristo, desenvolver em nós Cristo Jesus, o que acontece? Morre a nossa carne, morre esses desejos do coração que são maus. Olha só o que vemos aqui em Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aqueles que vivem na ignorância, aqueles que conhecem e vivem da natureza do coração, são pessoas, o que está falando aqui? Que estão obscurecidas o seu entendimento. Mas quando nós temos a clareza de entendimento, o que acontece? Agora vamos ler aqui os versos 5 e 6 do capítulo 2 de Efésios. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Lembra do nosso estudo anterior da salvação? Deus enviou o seu Filho, ele já tinha um plano antes do homem pecar. E aí, pela graça, algo que não é comprado, algo que não é por esforço humano, mas é por meio de Cristo, nós recebemos a salvação. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós aceitamos Cristo Jesus. E agora vai entrar um fato importante. Como eu posso vencer o pecado? Vamos em 1 João, vamos voltar lá no livro que nós lemos, que é 1 João. 1 João, nós vamos ler aqui o capítulo 5 e o verso 4. Quero que você leia juntamente comigo.
Porque todo que é nascido de Deus, ou seja, quando nós deixamos o eu morrer, nós aceitamos Cristo Jesus em nossa vida. Olha o que diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nós vencemos então as tentações como Cristo venceu. Nós vencemos o pecado. Nós não andamos mais em desobediência. Olha só o que diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É por meio da fé. Mas agora vamos ver o que é a fé. Mas antes, vamos ver mais um relato. Romanos 10:17, para ver o que fala a respeito da fé. Romanos 10:17, quero que você leia junto comigo. Olha só, Romanos 10, verso 17. E assim, a fé, ela vem pelo quê? Pela pregação. Em muitas vezes está escrito ouvir, e a pregação ou ouvir pela palavra de Cristo. É pela palavra de Deus. Lembra que nós falamos que é preciso estudar esse livro, a Bíblia Sagrada? É preciso que você estude, que você leia. Não é esperar de alguém ler por você ou que alguém venha mostrar para você, mas é você buscar. É assim que vem a fé, é assim que vem a crença em Cristo Jesus. Porque são suas palavras escritas pelas mãos dos seus profetas. Olha só o que diz aqui, Hebreus. Vamos ver o que é a fé. Hebreus 11. Vamos lá, no livrinho de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver aqui o verso 6. Olha só o que diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É preciso que você creia que Ele existe. É preciso que você creia que Deus existe. E olha só que fato interessante, o que é a fé? Vamos voltar aqui, ó. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é crer sem ver. É ter convicção. É você crer que realmente Deus existe, mesmo sem você não ver. Mesmo sem você não vê-lo. Mesmo que você não vê o rosto, vamos assim dizer, fisicamente, Deus. Mas é você crer. É você ter convicção de que Ele existe. E aqui está falando que quando nós vamos agradar a Deus, é quando nós cremos que Ele existe. Essa é a nossa prova, essa é a nossa fé. Olha só, o segundo passo agora. É preciso que além de você crer, que é a fé, é preciso você fazer algo mais. É preciso perdoar para ser perdoado. Vamos em Mateus, para poder ver esse relato mais claramente. Mateus, o capítulo 6. Eu quero que você leia junto comigo. Mateus 6. Nós vamos ler os versos 14 e 15, que diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É preciso que você perdoe para ser perdoado. Veja agora Mateus 18. Mateus 18, nós vamos ler aqui o verso 21 e 22. Diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Perguntou. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, é incontável a quantidade de vezes que teremos que perdoar. Porque o nosso Pai, nosso Deus, Ele não fica contando quantas vezes nós vamos lá e pedimos perdão. Pedimos o perdão a Ele. Ele simplesmente nos oferece o perdão. Ele nos oferece a oportunidade de se arrepender. Mas isso também não significa que devemos toda hora ficar fazendo coisas erradas e pedir perdão, porque isso também é pecado. Nós temos que nos arrepender e tentar não mais cometer aquilo que nos faz desobedecer à lei de Deus, que faz entristecer o coração de Deus. O terceiro passo agora é a confissão. E eu convido você a abrir em Salmos 38, verso 18. Salmos 38, o verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Olha mais uma vez a confissão aqui, vindo para nós, que quando a gente confessa a nossa iniquidade, a gente sente tristeza pelo pecado também. Quando a gente confessa realmente de coração. Olha um outro relato importante. 1 João
1:9. Vamos lá em 1 João 1:9. Vamos voltar ao livrinho que lemos no início. 1 João, capítulo 1, o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de todo o erro. Olha só, 1 João 2, agora o verso 1. Diz aqui: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Nós temos alguém, Jesus, o nosso advogado, pelo qual, através do qual nós podemos nos achegar e pedir, confessar. Olha só o que diz Hebreus, vamos voltar ao livro de Hebreus. Hebreus, o capítulo 4, os versos 15 e 16. Olha só o que nos diz. Porque não temos sumo sacerdote que não nos possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Lembra que eu falei aqui nos versos anteriores? Que ele também foi tentado, mas ele não pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só, Deus Ele nos dá a sua graça. E se nós crermos, se nós confiarmos, Ele vai nos dar o socorro na ocasião que nós precisarmos. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, o capítulo 28. Provérbios, um texto muito importante. 28, nós vamos ler aqui o verso 13. Olha só o que nos diz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou seja, aquele que vive cometendo pecado e acha que não tenha ali, ou não tem o desejo, o sentimento de pedir perdão, de confessar, esse não vai prosperar, infelizmente. Mas olha o que diz aqui adiante. Mas o que as confessa, ou seja, que confessa a transgressão, que confessa o erro, que confessa o pecado e deixa, está escrito aqui, e deixa, alcançará a misericórdia. Quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós confessamos o nosso pecado, nós devemos nos arrepender. Nós não devemos esconder os nossos pecados de Deus, nós devemos confessar a Ele, pedir perdão, haver tristeza, como em Salmos que nós acabamos de ler, para que haja mudança de vida. E aqui está falando que tem que deixar o pecado. Eu quero convidar você agora a ir comigo e entender um quarto passo, o arrependimento. Como nós podemos nos arrepender? Como que é feito tudo isso? Vamos em Lucas, o capítulo 5, eu quero que você leia juntamente comigo, Lucas capítulo 5, nós vamos ler o verso 32. Olha, de pecadores ao arrependimento. Ou seja, nós somos pecadores e nosso Deus, Cristo Jesus, vem nos chamar ao arrependimento. Ele quer que nós nos arrependamos. É preciso arrepender-se? Será que é preciso? Nós veremos que sim, mas vamos confirmar mais uma vez. Lucas 13, verso 3. Não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nós devemos nos arrepender. Se nós não nos arrepender, nós vamos perecer. Nós vamos estar mostrando do lado de quem nós estamos. Lembra nossos estudos anteriores? Sobre a respeito da origem do mal e também sobre a salvação. Nós falamos um pouco sobre isso. O que acompanha o arrependimento? Será que tem algo que tem que acompanhar esse arrependimento que a gente tem que sentir? Que a gente tem que fazer perante o nosso Deus? Perante o nosso Pai Celestial? Olha só, Lucas 24. Eu convido você a abrir em Lucas 24, verso 47. Diz o seguinte: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Olha aqui, nós devemos não só crer, devemos também arrepender. E tem que haver o que é remissão. O que é essa remissão? Nós temos que realmente nos livrar, ter mudança na nossa vida. Porque sem mudança não há como haver perdão. Então, para que Deus nos perdoe dos nossos atos maus, tem que haver uma confissão sincera
tem que haver o arrependimento e tem que haver aqui mudança de vida, porque aqueles que vivem fazendo coisas erradas são filhos da ira, filhos do diabo. Agora, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, que se arrependem de verdade, eles são chamados filhos de Deus e eles não vivem pecando. Olha só o que diz aqui. Romanos 3 agora. Vamos em Romanos 3, verso 20. Como nós podemos saber que nós pecamos? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Romanos 3,20 está falando que a lei nos mostra que nós desobedecemos, que nós pecamos. E a mesma coisa aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus tinha colocado uma árvore que significava, era um sinal de obediência. Adão e Eva desrespeitaram a Deus, desobedeceram esse sinal que Deus tinha dado para eles. E o que aconteceu? Veio todas as consequências do pecado. Então, quando eles viram as consequências, quando eles viram que eles tinham transgredido a lei de Deus, tinham desobedecido uma ordem de Deus, eles puderam ver, conhecer o pecado. E a mesma coisa em nós. Através da lei, nós conhecemos em que ponto nós falhamos, em que ponto nós desobedecemos a Deus, né? Praticamos a desobediência. Agora, outro fato importante, a lei, ela nos mostra, como nós acabamos de ver aqui, aonde nós erramos, onde nós caímos, onde nós desobedecemos. E a lei é como se fosse então um espelho. Quando nós olhamos para um espelho, nós podemos ver ali se há alguma mancha no nosso rosto, se há algum defeito. A mesma coisa é a lei de Deus, que nós já estudamos, que encontra-se em Êxodo 20. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós podemos ver ali aonde nós o desobedecemos. Como afrontamos ou procuramos a ira de Deus? Será que é possível provocar a ira de Deus? Será que nós fazemos realmente isso? Vamos para Efésios, capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, quando nós desobedecemos a Deus, nós provocamos a ira de Deus. Mas Deus não está irado com o ser humano em si, Ele está irado com o seu erro, com a sua desobediência, ou seja, com o seu pecado. Outro fato interessante, quem nos leva a reconhecer que realmente nós pecamos? Será que tem alguém que nos ajuda a reconhecer? Vamos em João, o capítulo 16. João 16, o verso 8. Diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui está falando do Consolador, o Espírito Santo. Quem nos mostra então que nós pecamos é o Espírito Santo de Deus. Mas também Deus pode fazer isso. Vamos em Romanos, voltar lá em Romanos capítulo 2, o verso 4. Olha só o que diz. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, quem que nos conduz também ao arrependimento? É o nosso Deus. Por Ele ser longânimo, que está falando, por Ele ter tolerância, por Ele ter bondade para com nós. Nós, muitas vezes, quando desobedecemos a Deus, nós estamos o ignorando a sua bondade. Então, Ele nos conduz a esse arrependimento. Eu quero convidar você agora, quando nós entendemos que pecamos, vamos em Atos, o capítulo 2, quero convidar você agora a abrir também em Atos 2, os versos 37 a 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui nós vimos então que nós devemos mais uma vez arrepender-nos. E aqui havia um outro fato: ser batizado em nome de Jesus
para que houvesse o quê? O perdão dos pecados. A remissão é o perdão, é a mudança, né, de vida, e para que recebesse também o dom do Espírito Santo. Nós já vimos aqui, então, que o nosso Deus, ele nos leva a reconhecer que pecamos por causa da sua longanimidade e também através da sua bondade. Nós vimos também que o Espírito Santo de Deus, ele também nos mostra onde nós desobedecemos. E também acabamos de ver que é através do arrependimento, da remissão, do perdão e da mudança de vida que nós podemos nos achegar a Deus novamente e entender por que nós erramos, quando nós erramos. O que produz em nós o arrependimento? Vamos em 2 Coríntios, o capítulo 7. 2 Coríntios, vamos abrir juntos, 2 Coríntios, o capítulo 7, o verso 10. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, é através da tristeza, da contrição do coração, do arrependimento, que nós podemos nos achegar a Deus. Quem nos ensina o que deve ser feito, então, para que haja o perdão, para que haja o arrependimento? Mateus, capítulo 3, versos 7 e 8. Olha só o que diz. Vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui, o que Deus está tentando nos mostrar, nos falar? Que não era por meio das obras deles, ou simplesmente porque eles estavam ali, vindo ao batismo, né, tentando fazer esse ato público de fé, falando que eles eram realmente de Cristo, mas era através do quê? Através das atitudes que mostravam quem eles eram e se eles eram dignos de arrependimento. Olha só o que diz agora Isaías 43. Eu quero que você leia juntamente comigo Isaías, o capítulo 43, o verso 25. Olha só o que nos diz. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quando nós nos arrependemos e há realmente uma convicção, um arrependimento sincero de coração, uma mudança de vida, de hábitos, o que acontece conosco? Nosso Deus apaga as nossas transgressões e não se lembra mais delas. Agora vamos ver alguns exemplos de confissão e arrependimento na Bíblia. Eu quero convidar você a abrir em Daniel, o livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, nós vamos ler os versos 3 e 4, que diz o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. É claro que nós não precisamos vir com pano de saco, de cinza, mas aqui Daniel demonstrou um sinal de humildade perante Deus. Ele foi humilde e reconheceu o erro do povo de Deus, o povo de Israel. Olha só o que diz o verso 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse ao Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Ele relembrou todos os fatos que Deus tinha feito, a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Se seu povo se arrependesse, Deus poderia o quê? Dar a eles o perdão, a misericórdia. Agora veja aqui Jonas. Nós conhecemos muito bem a história de Jonas. Vamos aqui. No livro de Jonas. Jonas, o capítulo 3, nós vamos ler do verso 6 em diante. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano e saco. Olha mais uma vez esse sinal de pano e saco representando a humildade. Olha o que diz mais aqui. E assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Não era só ali as pessoas que estavam arrependidas, mostrando realmente mudança de vida e
de fato se convertendo, mas eles até tentaram demonstrar através dos seus animais essa questão de arrependimento, de confissão. Olha o verso 8. Mas sejam cobertos de pano e saco até os animais, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos? Olha o que diz o verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não os fez. Aqui, Deus falou que eles iam sofrer as consequências dos pecados, que aquela cidade ia ser destruída. Mas quando Deus viu todas aquelas pessoas, até seus animais, em sinal de arrependimento, de conversão, de tristeza do coração, porque eles ficaram tristes, eles reconheceram as obras ruins que eles tinham feito. E ali, através daqueles sinais de humildade, panos de saco cinza, eles mostraram que realmente eles estavam arrependidos. Então Deus falou que não ia mais fazer mal contra eles. Assim deve ser conosco. O que Deus espera de nós? Vamos ler o nosso último verso em Isaías 55, o verso 7. Isaías 55, o verso 7. Olha só o que nos diz. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha que maravilha! Que grande amor tem Deus por nós, que quando nós nos convertemos do nosso mau caminho, os nossos pensamentos, Ele se compadece de nós e Ele nos perdoa. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos erros. Lembra quando Ele curava as pessoas, que no Novo Testamento você pode verificar isso. Quando Ele curava as pessoas, Ele falava para as pessoas: vá e não peques mais. Assim deve ser. Vá e a tua fé te salvou. Veja que essas 4 características, essas 4 coisas andam juntas. Fé, perdão, confissão e arrependimento andam juntos. E é necessário isso para que nós alcançamos a bondade de Deus, o perdão de Deus. Você quer ser perdoado, não importa o que você fez na sua vida, Deus te dá o perdão. Basta o quê? Você crer que Ele existe, crer que Ele é forte e poderoso para te ajudar nessa batalha, porque nós, por nós mesmos, não podemos, nosso coração é enganoso, a nossa vida demonstra que nós somos aqueles que sempre buscam fazer o mal, mas quando nós deixamos que o eu morra, Cristo nasce em nós e nós agora podemos fazer obras maravilhosas, porque somos chamados filhos de Deus, somos chamados ao arrependimento, à mudança de vida, à transformação. E é isso que Deus quer dar a cada um de nós. É isso que Deus quer que nós sejamos, pessoas que sejam chamadas filhos e filhas de Deus. Você quer ser um filho e uma filha de Deus? Quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos e pedir a Deus a fé, que é crer naquilo que não se vê, o arrependimento, a confissão sincera de coração, entregando o coração com humildade, realmente com tristeza pelo pecado, pelas coisas erradas que já fizemos. E você pode fazer isso todos os dias, pedindo a Deus para que te ajude. E também não voltar a fazer as obras do maligno. Lembra que nós estudamos nossos estudos anteriores? Quando nós desobedecemos, entristecemos a Deus, o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Nos separa de Deus. E Ele não quer que nós estejamos separados dEle. Ele quer nós bem pertinho dEle. Ele quer nos perdoar. E também fala que aqueles que vivem pecando, suas obras não são de Deus, mas são do maligno. Por isso que deve haver um arrependimento. Deve haver uma transformação, uma mudança de vida. Quero convidar você nesse instante a pedir a Deus para que haja na sua vida uma mudança, uma transformação, e
que você creia realmente no Filho de Deus, que você creia que Ele pode te perdoar e que você pode viver em novidade de vida. Vamos juntos? Vamos pedir ao nosso Deus. Oh Pai, com grande amor o Senhor tem demonstrado pelos seus filhos, derramando o seu sangue na cruz para nos remir, nos perdoar, nos libertar de todo o mal. Nesse instante nós te pedimos, nós te rogamos, que morra o nosso eu, que morra, Senhor, as nossas vontades, mas que nasça em nós Cristo Jesus, para que possamos vencer o mal. Que haja transformação, novidade de vida, que haja arrependimento, tudo que nós fizermos ao Senhor seja para a honra e glória do Teu nome. Se há alguém aqui que em algum momento da sua vida desobedeceu a Ti, pecou, transgrediu a sua lei, ó Deus, dê a ele nesse momento perdão, dê a ele a mudança de vida, a transformação, que haja nele realmente a tristeza pelo pecado, o arrependimento, a confissão sincera do coração, para que o Senhor possa transformar essa vida e que seja um exemplo da demonstração do seu amor para todos que estão ao redor desta pessoa, ó Deus. Perdoe a cada um de nós, ajude-nos a cada dia sermos transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós te rogamos, ajude-nos. Tudo isso nós te pedimos por amor a Jesus. Amém. Que você possa ser agraciado pelo poder de Deus. Até o nosso próximo estudo. Eu te espero. Até lá.